Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor do Fluminense, obviamente, porque se no domingo eu estava aqui com um rival de tricolor, né, que era o Juliano lá do Internacional, agora estou aqui com outro time que é tricolor também e eu espero que se repita o desempenho do Fluminense contra times tricolores nesse ano até agora. Eu sou Gabriel Amaral, estou aqui com a Thaís Lemos, que é lá do Glória e Tradição, já participou aqui do Raiz Tricolor algumas vezes também, e esse daqui é a prévia da partida, Fluminense Fortaleza. Então, se você não conhecia o Raiz Tricolor, dá o like aqui embaixo se você gostar desse vídeo e se inscreve aqui embaixo se você gostar do canal. Vou falar de Fluminense Fortaleza, jogo de volta à Copa do Brasil. Thaís, a minha pergunta é bem simples assim, a primeira. Você acredita que um clube possa ressuscitar em 3 semanas? Porque a impressão que a gente tem do Fortaleza é que isso que aconteceu. Que a gente pegou um time, entre aspas, morto na ida e a gente esperava, não, facilidade na volta, eles vão vir, vão até largar, vão estar no Z4 ainda, vão largar o jogo de volta, mandar reserva no desespero e vocês voltam com 3 vitórias, um 3-0 no Inter, ganhando o Clássico. O que aconteceu? Então, primeiramente, dar um salve aí pra galera que tá acompanhando, agradecer o convite por estar aqui, né? E, Gabriel, a gente também tá se questionando, viu? O torcedor do Fortaleza se questiona que reviravolta foi essa que aconteceu em tão pouco tempo. O Fortaleza que saiu da lanterna para fora da zona de rebaixamento em 3 jogos. Eu acho que pouquíssimos torcedores do Fortaleza apostariam que a saída dessa situação tão incômoda, o Fortaleza ocupava a zona de rebaixamento desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente não sabia que essa situação tão incômoda ela ia ser resolvida tão rapidamente, em 3 rodadas. Né? O Fortaleza que somou 9 pontos em 9 disputados agora nesse segundo turno. Se eu pudesse te dizer o que foi que aconteceu, eu acho que aconteceu algo necessário, que já vinha sendo identificado por várias partes que envolvem, né, o Fortaleza, desde gestão, comissão técnica e até mesmo da própria torcida, mídia independente. Demorou-se um pouco para se corrigir, algumas por questões burocráticas, como a janela de transferências, outras também por convicções. A gente sabe que treinador de futebol é um negócio que não é tão fácil, né? Muitos deles são um pouco apegados a determinadas convicções, e era isso que a gente acreditava. O Vojvoda, ele era apegado a algumas convicções que já não mais faziam sentido diante do contexto que o Fortaleza se inseriu. A gente fez ali uns 10 jogos, os 10 primeiros jogos somou 6 pontos em 30 disputados, era algo muito pobre, 7 pontos em 36 nas 12 primeiras rodadas. Então a situação ficou muito, muito difícil. O que é que eu acho que aconteceu? O Vojvoda, ele abraçou o pragmatismo. Ele se tornou um técnico mais pragmático, ele percebeu que ele não precisava mais se utilizar necessariamente das suas filosofias, ele tinha que entregar resultado, independentemente de como esse resultado viesse. Às vezes ele tirava um atacante, precisando vencer, e colocava outro atacante. A partir de algumas rodadas para cá, da vitória, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, a gente viu que ele tira o atacante, coloca mais um volante ou mais um zagueiro para segurar um resultado, porque ele só precisa daquilo naquele momento, né? Então, eu acho que ele abraçou esse pragmatismo. O Fortaleza era um time que tinha muita posse de bola, trocava muito passe, e hoje já não tem mais esse padrão. A gente normalmente tem menos passes que o adversário, menos posse de bola que o adversário, mas trabalha com transições rápidas e isso tem dado resultado. O outro ponto, eu estou até me alongando, mas para mim foi a mexida, né? A maneira como Fortaleza agiu no mercado de transferências. A partir do momento que a janela abriu, a gente trouxe aí, até o fim dela, que foi nessa última segunda-feira, 8 reforços. Acho que foi um dos times que mais se reforçaram. Melhor é o relativo, né? Melhor é o relativo. Que mais se reforçaram, mas na opinião do torcedor do Fortaleza, se reforçou muito bem, porque dos 8, vamos lá, 2 ainda sequer estrearam porque não estão registrados. Dos 6 que já estão registrados, um não veio para ser titular, é o goleiro, que é para ser reserva. Dos 5 que sobram, portanto, 3 já são titulares e um entra sempre. A grande ressalva está em cima do Otero, que realmente de todo mundo que chegou aí é quem tem tido menos oportunidades. Então, juntou o pragmatismo do Vojvoda com a atitude, né, da diretoria de saber que tinha que reforçar o time para nos livrar de um eventual rebaixamento. Uma coisa somou a outra e as coisas começaram aí a andar, a dar certo. Não tá nada resolvido, mas já começou a caminhar bem melhor do que no primeiro turno. Ressuscitou, né? Não quer dizer que vai ter uma vida boa, mas pelo menos não tá morto, né? Não tá no morto, Brasileirão
que era algo que era muito temido, eu lembro disso na virada do turno. Eu tô dando uma olhada aqui, duas coisas me chamaram a atenção. Uma é o Fortaleza, isso eu até já tinha percebido, que era, Fortaleza ganhou 3 jogos no turno e ganhou 3 jogos no outro turno. A diferença é que um teve 19 partidas, ele ganhou 3, e entre o jogo do Fluminense e esse jogo agora de volta, o Fortaleza já ganhou as 3 partidas, né? Ganhou do Cuiabá, ganhou do Inter e ganhou o clássico com o Ceará. Ou seja, desde o intervalo do jogo de ida, o torcedor do Fortaleza só teve motivos. Viu um outro time dentro de campo, assim, né? Em relação principalmente a resultado. E por que eu toquei no assunto do intervalo? Porque você falou muito sobre ficar com a bola, uma diferença ali. Aqui a gente brinca muito porque a gente teve Odair Hellmann e Fernando Diniz, são dois estilos completamente diferentes, né? Um pragmatismo muito mais do resultado, não importa como ele venha, com o Odair Hellmann, e uma filosofia antes até mesmo do resultado, porque a filosofia levará ao resultado, no caso de Fernando Diniz. Só que eu olho aqui o segundo tempo do jogo de ida, né? E a gente viu 2 tempos muito distintos, e o segundo tempo foi um massacre do Fortaleza em cima do Fluminense. Eu olho para posse de bola, olho para passes, enfim, para domínio de jogo ali, e eu vejo uma igualdade que não aconteceu no primeiro tempo, só para a galera entender assim. O primeiro tempo o Fluminense ficou com a bola, foi 72% de posse de bola, com 275 passes certos. E o Fortaleza teve 77 passes certos no primeiro tempo. Quando você vai para o segundo tempo, os 2 times têm em torno de 100. E a posse de bola iguala também. Ou seja, o Fortaleza ficou mais tempo com a bola. A minha dúvida no jogo aqui do Maracanã, qual vai ser a estratégia para o Fortaleza? Ou se você souber, imaginar o que o Vojvoda vai tentar fazer, ou a que você acha que seria ideal para o Fortaleza tentar classificar. Porque não basta só ganhar o jogo. Aliás, não basta só não perder o jogo. Tem que ganhar o jogo e, dependendo, para classificar direto, por 2 gols. Qual que seria a estratégia do Fortaleza? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, esse intervalo fez toda a diferença, né? Para que o Fortaleza ainda acreditasse na possibilidade da classificação. A gente que perdeu por uma vitória por placar mínimo, né? 1-0 já nos leva para as penalidades. Então, justamente por haver essa necessidade e essa possibilidade de uma vitória mínima nos colocar em uma situação que outrora a gente não acreditava sequer que fosse possível chegar, eu acredito que o Vojvoda vai colocar em campo um time mais brigador, sabe? A gente tá com uma característica que a gente vem chamando de losango mágico, porque o Vojvoda ele acabou tornando o time do Fortaleza um time mais agudo, um time mais ofensivo. A gente acaba trabalhando com 4 jogadores ofensivos, formando mais ou menos um losango. Como assim, Thaís? Ele abriu mão de Lucas Lima, por exemplo, que vinha sendo um titular absoluto, um meia de criação. Ele abriu mão para utilizar, por exemplo, o Moisés, que é o atacante ponta esquerda, que está atuando um pouco mais para rente, né, digamos assim, a linha lateral, de uma maneira ampliando, né, Isso mantendo os 3 zagueiros, né? Mantendo os 3 zagueiros. Pronto, aí é que tá. Não. Houve uma mudança de formação. E isso também, a nossa reação também passa por isso. O Vojvoda agora não está mais usando aquele esquema 3-5-2, que foi o que o consagrou, né? Ele está utilizando um 4-2-4, mais ou menos assim. Porque como a gente perdeu o Pikachu, ele precisou se readaptar. A gente não tinha quem colocasse, quem fizesse a função do Iago Pikachu. Poderia até colocar um cara lá no mesmo posicionamento, mas que cumprisse a função tática do Pikachu, a gente não conseguiu encontrar. Então, como é que a gente está trabalhando? A gente trouxe o Brits nessa janela de transferências, ele é o lateral pela direita, começou sendo ali o zagueiro da trinca de zagueiros pelo lado direito, mas a partir do momento que houve a mudança tática, ele se tornou o lateral direito. A nossa dupla de zagueiros, né, com Benevenuto e Tite, o Juninho Capixaba, que era o ala esquerdo, ele está jogando um pouco mais, ligeiramente mais recuado, apesar de que ele tem por característica muita intensidade, então ele vai muito à linha de fundo, né? Mas ele está atuando como um lateral esquerdo, e é isso que faz com que o Moisés consiga buscar amplitude pelo lado esquerdo. A gente joga com um atacante pelo lado direito, que é possível que seja Romarinho, pelo menos foi Romarinho contra o Inter, e na frente, Thiago Galhardo e Robson. O Robson mais como um centroavante móvel e o Thiago Galhardo como um segundo atacante, chegando ali por trás, né? Chegando ali por trás, mas chegando ao ataque. Então, eu acredito que o Fortaleza vai ser um time brigador,
a partir do meio-campo, tentando buscar, pressionar a saída de bola e buscar um desarme no próprio campo do Fluminense, no nosso campo adversário, para assim chegar em poucos passos à finalização. Eu costumo dizer até que o jeito que o Fernando Diniz mais gosta de enfrentar é que impressiona a saída de bola. Porque ela tem que ser muito bem feita para poder o time não ser atacado. Aí eu falaria isso aqui agora rindo, falei, nossa, então é ótimo que o Vojvoda saia pro jogo. Só que o Mano Menezes fez isso muito bem feito no domingo. Então tem um ligeiro medo do Vojvoda também fazer muito bem feito, porque o time do Fernando Diniz, e não tem aquela história do não, ele não é proíbe de dar chutão. Não, é porque o time se aproxima muito. Para poder fazer a saída de bola, o cara não vai dar um chutão pro Cano disputar com 3 zagueiros no alto, né? Então foi algo que dificultou muito contra o Internacional. Mas vai ser aquela briga por posse de bola também, né? O Fluminense é um time que cria muito rápido. E aí, até como eu falei com o Márcio mais cedo, é um time que teve muito problema, e a confiança que eu falei abalada é em relação a elenco. Não tanto em relação a time. O torcedor do Fluminense olha pro time titular e ele tem plena confiança em 9 jogadores, né? Fábio, Samuel Xavier, Nino Manuel, pula a lateral esquerda, André, Nonato, Ganso e Arias, pula o atacante e vem Germancano. Só Caio Paulista e Matheus Martins que não tem, assim, moral com o torcedor diretamente. E esse time vai jogar o time titular. Então, eu tô ansioso, obviamente porque eu sou tricolor e etc, mas ansioso de curioso para saber como esse time vai jogar. Uma dúvida só, o Fortaleza nesse período, essa entre safra aí, né, na verdade são 2 dúvidas, né? Essa entre safra aí entre o Fluminense e o Fluminense de novo, o Fortaleza não levou gol, né? Foi 1x0, 3x0 e 1x0. A gente vem aí de 6 jogos sem ser vazado. No Brasileirão, não. Salvo engano, não. De uma maneira geral, salvo engano, dos últimos 7 jogos do Fortaleza, 6 a gente não foi vazado. Isso porque o Fernando Miguel, a gente está contando desde que o Fernando Miguel voltou à meta, né? O Fernando Miguel só sofreu 1 gol até o momento e foi contra o Ceará pela Copa do Brasil. Então, porque eu tô olhando aqui Não, acho que são 2, né? Dos últimos 7 jogos são 2. Teve um pro Red Bull... Não, teve o do Red Bull Bragantino e teve o do Fluminense. O Red Bull não era o Fernando Miguel. Tá, que você tá contando o Fernando Miguel, né? Porque eu olhei o ele do Fortaleza. Ele assumiu a partir, salvo engano, da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, não sofreu gol, mas como que o Fortaleza pode sofrer gol? Então, vamos lá. Primeiro ponto de tudo, a gente está com um desfalque, que é um desfalque importante, não pela qualidade técnica, mas pelo que ele representa no esquema do Vojvoda. É um jogador de confiança do nosso treinador, que é o próprio Juninho Capixaba, já falei sobre ele, da mudança de função dele no novo esquema tático. Ele está suspenso, ele não vai jogar. Quem fazia a ala esquerda antes da chegada do Juninho Capixaba, era até então o titular absoluto, era o Lucas Crispim. Em 2021, o ano em que a gente conseguiu estar no G4, né, classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores, a gente jogava com 2 alas, o Crispim pela esquerda e o Iago Pikachu pela direita. Só que o Crispim ele está com desconforto na coxa. Ele não jogou o último jogo porque sentiu um desconforto na coxa. Ele que vinha sendo aproveitado do lado direito após a saída do Pikachu. Então há uma grande incógnita em quem vai para o lado esquerdo. Se o Vojvoda vai novamente trazer uma trinca de zagueiros, eu não apostaria nessa possibilidade. E a gente não tem um reserva, um lateral esquerdo. Era uma carência, inclusive, para ser sanada nessa janela de transferências. Um zagueiro, um lateral esquerdo que a gente tinha está emprestado ao Corinthians, né? Que era o Bruno Melo. A gente tem o Ceballos, que é um zagueiro, que joga pela esquerda, ele pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, e há essa dúvida. A gente está na dúvida se vai o Brits para lá, se puxa o Ceballos para cá, mas o Ceballos é zagueiro, ele não é lateral. Então, como é a minha dúvida? Assim, o que é que me traz medo e receio, ressalva quanto à maneira como o Fortaleza vai jogar e a forma como o Fluminense pode nos colocar contra a parede? O nosso lado esquerdo, o lado direito de vocês. Eu confesso que eu não sei quem vai vir atuando pelo lado direito de vocês, mas eu acredito que justamente por haver uma incógnita, se a gente tem uma incógnita, se a gente não sabe quem que vai vir, é porque alguém vai ser improvisado por lá, né? Já não tem confiança, né? Já não tem a confiança. Alguém vai ser improvisado daquele lado. Então, a gente já não tem sequer previsibilidade de como vai jogar, de quem vai jogar. Por isso, eu acho que a gente vai ter que ter atenção nesse nosso lado esquerdo, lado direito.
de vocês. De resto, o Fortaleza vinha tendo muita dificuldade com bola cruzada, mas muita dificuldade. Isso melhorou um pouco depois do retorno do Fernando Miguel ao nosso gol, né? O Fernando tem saídas muito melhores do que a do nosso goleiro anterior, Marcelo Boeck, mas isso ainda é uma preocupação. O fato da gente vir aí de uma sequência boa de jogos sem ser vazado traz alguma confiança para a nossa linha para nosso sistema defensivo, de uma maneira geral. A gente tem tratado isso, inclusive, lá nas lives do Glória e Tradição, o quanto a chegada do Brits, que foi o Emanuel Brits, né, argentino, que chegou na janela de transferências, e a volta do Fernando Miguel fizeram com que o sistema defensivo como um todo funcionasse melhor e fosse muito mais produtivo, né? Entregasse definitivamente. Fica mais fácil você trocar, né? Exatamente. Fica mais fácil você trocar uma peça porque tá funcionando, então... Perfeito, mas são as duas formas que eu vejo que o Fluminense pode chegar ao gol mais facilmente. Pelo lado direito de vocês ou por bola cruzada. Lembrando que o gol de vocês no jogo de ida passou por uma jogada... Os gols, direito, né? Porque os dois aconteceram gols, dois, né? Exatamente, o anulado e também o validado, né? E os dois de Nonato que volta agora. Alô, Diniz. No sábado eu gravei com o Juliano aqui antes do jogo contra o Inter. Ele falou sobre um problema do Inter do lado esquerdo também. E aí, Fernando Diniz não assistiu o vídeo e só forçou o jogo do lado esquerdo. E é o lado que o Fluminense ataca pior. E foi 3-0 pro Inter. Alô, Diniz, assiste aqui, presta atenção no que a Thaís tá falando e aproveita para eliminar o time dela da Copa do Brasil. Obrigado, Thaís. Anuncie pra galera. Tem live hoje à noite aí, né? No caso, hoje, terça, à noite no Glória e Tradição, né? Perfeito. A partir das 8 horas da noite, a gente que tá com todos os dias lives às 8 horas da noite, no Glória e Tradição, basta você procurar aí na busca do YouTube. Chega por lá, se inscreve no canal. Muito obrigada, tá, Gabriel? Adoro essa nossa parceria e agradeço novamente o convite. Tem um ótimo convidado falando de Fluminense lá hoje. O convidado, informações que eu tenho, já enviou até o vídeo para poder falar de Fluminense lá. Então vai lá no Glória e Tradição. Um abraço, tamo junto. E amanhã tem pré-jogo e tem vídeo.